Olá, pessoal. Estou falando aqui diretamente do escritório do PwC de Tech Innovation em Piracicaba, junto com o João Pasqualino, para contar para vocês um pouquinho da história do nosso grupo For Farmers em parceria com a ICL e com a eSolo, vindo aí da Camila Juliano. E para quem não sabe, o For Farmers é o nosso programa de inovação voltado para o produtor rural. Nesse programa, a gente tem o grande objetivo de trazer o produtor para a mesa, então ouvir seus desafios, entender o que ele precisa, conectar com as soluções existentes ou até mesmo identificar que essas soluções não existem e trabalhar para que elas sejam desenvolvidas. E claro, o nosso grande objetivo também não é só deixar essas tecnologias dentro desse grupo, mas apoiar essas empresas a escalar essas soluções para o mercado para que outros produtores também tenham acesso. E a gente vai começar contando essa história, deixando o João aqui trazer para a gente qual que era o propósito principal por trás dessa decisão de participar, de realizar esse programa com os produtores rurais e qual que era o grande objetivo a ser atingido. Natália, primeiro, obrigado pelo convite. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui, porque entre aprendizagem, que a gente não erra, e acertos, nós tivemos mais acerto nessa balança aí, e por isso que a gente está tendo essa conversa hoje. E nós vamos falar um pouquinho mais a razão dos acertos e a conclusão ou o resultado de tudo isso. E qual que era a principal motivação da ICL? Falando um pouquinho da empresa, vestindo um pouco a camisa, a ICL é uma empresa de pioneirismo e vanguarda. Isso aqui está dentro do DNA da companhia. E nós, recentemente, lançamos uma nova proposta de valor que está muito chancelada dentro de casa, o que abriu essa oportunidade de buscar parceiros externos, como PwC, eSolo, colocar todo mundo dentro dessa panela, no bom sentido da colocação, e tentar buscar inovação. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque quando a gente pega a proposta de valor, e ela está muito bem amarrada com a liderança da empresa, e eu vou colocar aqui para vocês, proposta de valor, inovação, cuidado e liderança. E cada pilar desse tem um propósito. Biomimética, para quem não conhece essa terminologia, é criar novos produtos baseado na natureza. Então a gente já quebra o protocolo que vem do agro. Nutrologia vegetal, que é o quê? Cuidado da saúde da planta. Também já quebramos um paradigma e implementamos um novo conceito. E evoluirmos junto, que é a questão da liderança. E aí entra vocês como parceiro. E o fato de fazer parte de um projeto como For Farmers, onde coloca o produtor no centro da mesa e a gente de fato mapeia as dores dele, vem muito de encontro com o quê? Em gerar tecnologia que atende dores e automaticamente geração de valor. E isso aí movimenta o nosso negócio, que é o nosso business. Então, já respondendo a sua pergunta, esse é o principal razão da gente ter entrado num projeto como esse, que faz muito sentido para o nosso negócio, e buscar novas inovações e tecnologias que saem do nosso nicho de mercado e entrega algo novo. Em outras palavras, pessoal, é chegar primeiro para beber água limpa. Parafraseando isso, beber toda a água, na verdade, porque é um nicho novo. Então, tese é isso, Natália, o fato de nós estarmos aqui hoje tendo essa conversa. E como eu disse ali, no início, o For Farmers é um programa multi-stakeholder. Então, óbvio que ele coloca o produtor no centro, mas ele também precisa de todos os outros atores alinhados e conectados para a gente conseguir chegar no resultado esperado. Então, tem a ICL aqui como corporação, nós como hub fazendo toda a gestão e organização do programa, a Camila como consultora e também trazendo esses produtores e, claro, uma startup também. E aqui, João, é um programa uma certa complexidade e com o grupo a gente priorizou 2 desafios, de tudo que a gente mapeou. A gente priorizou 2 desafios com eles, que eles indicaram que eram mais relevantes e que faziam a diferença ali, mexia no bolso. E a gente começou a trabalhar para resolver o primeiro desafio. E nem tudo são flores. E eu acho que essa parte também é importante contar para as pessoas, que às vezes a gente só conta o resultado positivo, mas com 4 meses de trabalho, atuando junto a esse primeiro desafio, a gente identificou e entendeu que o mercado não estava pronto para atender essa demanda, não tinha solução pronta, e nem mesmo o desenvolvimento, a perspectiva do desenvolvimento da tecnologia garantia, no final, que esse desafio seria resolvido. Então, João, vocês, como corporação, por trás aí, também engajando esse projeto, como que foi esse processo também, de manter a confiança e essa visão de longo prazo? Pessoal, isso acontece com frequência? Muita frequência.
O pessoal desiste no meio do caminho? Muita frequência também. Então, o engajamento e o comprometimento do time que você estrutura para começar um projeto, ele faz todo sentido para dar continuidade. Quando você pega um desafio ou se depara com um desafio como esse e falar a palavra pivotagem, para a maioria das corporações isso arrepia, porque já houve investimento, já houve esforço muito grande de todas as partes envolvidas e se acaba perdendo um pouquinho do engajamento. E como que resgatar esse engajamento e o comprometimento envolvido dentro do projeto? É sentar todo mundo, conversar, alinhar a perspectiva e falar assim, ó, não deu isso daqui, mas não por falha nossa. Entender que isso não foi um motivo nosso pelo fato de não ter dado certo. Nós procuramos as tecnologias no mercado, como a Natália colocou, mas o mercado não estava pronto para atender a gente. E como que nós vamos seguir com isso? Não é o nosso know-how, não é? A gente ia, de fato, co-desenvolver alguma coisa para atender uma dor do produtor, e eu vou tomar a liberdade de citar qual que era essa dor, a compatibilidade de cauda, correto? Correto. Se alguém já tiver uma tecnologia nesse cunho, já estou buscando solução também, porque a gente continua na busca incessante. Empresa de inovação e pioneirismo não para. A gente sempre tem que trazer novas soluções para os nossos clientes, produtores, parceiros, como vocês preferirem, para de fato a gente sempre estar melhorando esse conceito. A gente está chegando num momento de agricultura de ajuste fino, isso faz muito sentido. Então, assim, não tinha solução. Então, nós tínhamos que, de fato, pivotar com muita consciência disso e aprender que esse caminho não dava para seguir, mas nós temos outras oportunidades de dores. Como que a gente de fato vai seguir? Vamos dar 10 passos para trás para andar 100 passos à frente. E aí é o fato de nós, de fato, trabalhar essa ótica. Lógico que nós temos que ter uma filosofia muito bem estruturada, um pensamento muito bem ajustado, todo mundo caminhando para o mesmo propósito e alinhar as perspectivas de novo. Natália, então foi um aprendizado esse fato da pivotagem, né? E também um fato até curioso, porque quando você busca no mercado, você busca uma perspectiva. Nesse caso, nem perspectiva tinha, pessoal, com as startups. Não vende um produto formalizado, né? Você sempre acaba co-desenvolvendo alguma coisa ou testando, buscando teste, validação, que é o que a Ultra Dor nós também fizemos, todo esse processo, esse fluxo. Isso daqui nem perspectiva tinha, mas trabalhamos muito bem isso. E alinhando perspectiva, tá? A ICL ela está muito pé no chão nesse aspecto. Essa palavra no agro ela é um jargão popular, mas ela é muito importante. Empresa que investe muito em inovação e tem ciência que sempre tem que ter novidades de serviço de portfólio dentro do pipeline, isso acontece com muita frequência. Você tem que pivotar uma ideia para não gastar mais recurso, né? Eu falo dinheiro e tempo também dos colaboradores, para de fato buscar um caminho e que vai gerar valor e que vai gerar, de fato, renda para o teu business. Bom, vocês já devem estar curiosos, né, para saber qual foi esse desafio, então, que a gente resolveu atacar depois dessa pivotagem e chegou a hora de conhecer, então. A gente identificou, né, que os produtores, eles têm ali um desejo e um ensejo de saber, em loco, qual que é o estado nutricional das plantas para tomar uma decisão, né, de adubação, seja a lanço, seja foliar, e que seria muito importante uma ferramenta, né, que desse essa versatilidade, essa agilidade para essa leitura. Hoje a gente é totalmente dependente das análises de laboratório, né, João? Então foi esse desafio que a gente optou, né, por priorizar, porque os produtores já haviam indicado isso lá no mapeamento, mas vou deixar o João contar um pouquinho mais dessa história aqui pra gente. Legal. Aqui tem um enredo bem bacana por trás dessa pergunta, Natália, que nos leva a exercitar um pouquinho a nossa persistência dentro de uma ideia, tá? Primeiro, quando a gente mapeia dores, o produtor ele é muito cirúrgico nas dores, né? A compatibilidade gera um baita desafio, diagnose nutricional em tempo real é outro da mesma proporção em termos de dificuldade. Mas a gente teve a felicidade de mapear tecnologias, e aí muito dentro do Hub, tá? Entender o que o mercado estava disposto a entregar num primeiro momento, mas existia a maturação da tecnologia, entender até que ponto a gente poderia chegar. Nesse caminho, e quando você atrela tecnologia, possibilidade e dor, você tem que saber qual que é o problema que nós estamos dispostos a resolver, principalmente quando você vincula uma proposta de valor lá na ponta. Então, quando você fala em diagnose em tempo real, você está falando que sair de uma interpretação de lavoura subjetiva, qualificação para quantificação, números para tomada de decisão. Essa é uma das dores que
que estava implícita dentro da diagnose real. Uma análise lenta hoje que a gente tem, porque tem a etapa de coleta, envio para o laboratório, do laboratório até a devolução dos resultados. Isso demora em média 15 dias. Uma planta tem 120 dias. 15 dias dentro de 120 dias é muita coisa. Praticamente 20% de toda a vida da planta. Então, se transformar dados em ação, você já saiu de um patamar de pré-deficiência para uma deficiência instalada. Então, a gente perdeu um pouco do potencial produtivo da cultura. E outro ponto é o que você faz com todas essas informações que chegam de forma desorganizada. Você tem que organizar para insights orientados. Então, também, quando você digitaliza o agro, nos permite isso. Estou colocando algumas microdores vinculadas à dor principal do produtor. E dentro desse cenário, a gente abre, então, as dificuldades para cumprir isso. Porque nem tudo foram flores. Não só da pivotagem, a gente teve os desafios. E o que foi colocando toda a prova esse racional. Vou colocar alguns pontos aqui, Natália, com a sua liberdade. Nós desenhamos um cronograma de atividades, então tinham safras, culturas e time, e nós tínhamos que ir no time correto. Então, nós não conseguimos fazer na soja, tivemos que fazer no milho no primeiro momento, tivemos bons resultados para o milho, o que abriu a possibilidade de esperar a safra da soja e correr safra da soja também, mas não nos contentamos somente com soja e milho, abrimos para trigo e feijão, e aí eu já envolvo o quê? Os nossos Innovation Center, que nos dá a diversidade de cultura. Então você nota que a gente fez em produtores, soja e milho, e a gente teve ainda que abrir para conseguir calibrar e validar essa tecnologia, e não vou dizer em curto espaço de tempo, mas no tempo necessário, com os nossos centros de pesquisa. Veja que a pesquisa e inovação ela tem que andar em conjunto. Tá? Se não falar para você que a inovação tem que ir na frente para puxar as ideias e seguir na mesma velocidade, porque aqui a gente está falando de recurso e budget, você sabe que é algo desafiador também dentro das companhias. Mas aqui pensa em inovação, isso daí acaba se tornando um pouquinho mais fácil. E aí abriu os centros de inovação, a gente tem 3 centros de inovação aqui, então nos deu cultura, que é diversidade, nos deu ambiente diferente, que é diversidade, nos deu parâmetros diferentes, porque um centro de inovação testa protocolos, e protocolos também tem teste de doses, teste de produtos, e aí você acaba o quê? Ganhando escala na sua calibração e validação da tecnologia. Eu conto essa história porque esses foram os desafios atrelados até, de fato, a gente chegar na confiança da solução, que aí é os resultados promissores, o que abre espaço para a gente dar um passo além. Eu acho que daí, talvez você vai puxar a conversa para esse rumo. Então, como vocês viram, foi aqui uma construção de relacionamento, né, de longo prazo da ICL com a Spectrum Solutions, que foi a startup selecionada para resolver esse desafio, mas também foi uma construção dos testes, né, dentro do Innovation Center. Então, não surgiu da noite para o dia, né, e há males que vêm para o bem, ainda bem que a gente pivotou lá naquele momento, né, para atacar esse desafio. E agora, né, o programa está chegando ao fim com os produtores, entregando uma solução pronta, né, que traz respostas super relevantes para a tomada de decisão do produtor. E a ICL vem ao mercado lançar essa solução, a NutroScan, que vem aí para agregar ainda mais valor, né, para o agro. Vocês estão lançando ao mercado, mas qual que é a perspectiva de futuro, né, com essa tecnologia, João? Vou fazer 2 comentários sobre sua fala. Primeiro, o parceiro, a Spectrum, mas a Spectrum era uma das, né, que a gente tinha selecionado e performou melhor. Isso é importante deixar claro. Esse é o papel do screening, né, da gente entender o que a tecnologia está propensa a entregar dentro da nossa proposta de negócio ou o que a gente estava buscando para resolver. E um outro ponto importante de colocar aqui dentro do comentário da Natália é que ela usou de novo a palavra pivotar. Então, assim, isso só chegamos nessa conclusão porque o engajamento e comprometimento continuou, pessoal. Eu friso bastante isso para não deixar a ideia morrer, tá? Se não conseguiu dar certo, continue para outro caminho, que isso é muito importante. Dito isso, qual que é a perspectiva de futuro? Então, nós estamos sentados hoje dentro de uma oportunidade gigantesca para o agro. Eu disse um novo nicho de mercado, né, um quebra de fato de paradigma, que vai ter prós e vai ter contra. Agora cabe a gente amarrar muito bem o modelo de negócio, levar essa tecnologia para o campo para dar escala e continuar o trabalho de calibração e validação. Isso é extremamente importante, porque a gente vai aprender com alguns desafios que vão surgir.
tá? Mas a gente consegue agora ajustar e caminhar e de um passo para trás dar 10 passos à frente. Isso aconteceu lá no começo da nossa conversa e repito aqui também. Então nós estamos sentados aqui hoje e nós vamos agora, perspectiva futura, lançar a tecnologia, correto? Essa tecnologia ela vai ficar dentro do time da ICL, o nosso time comercial, que são praticamente consultores, né, que levam a tecnologia até a ponta, não só de serviço, que é o que nós estamos tratando aqui, mas também o portfólio, e vão ter relacionamento com os nossos clientes externos. E aí eu posso colocar distribuidores, consultores, produtores, ou seja, dando escala e apresentando a tecnologia para o mercado de uma forma geral. E onde que nós queremos chegar? Aqui não tem limite. O ótimo do digital é que você tem uma primeira versão, mas não se limita a isso. Então nós já estamos paralelo testando outras análises, não só a diagnose nutricional de plantas como macro e micro, mas outros parâmetros também de ambiente de produção, para que no final você tenha uma solução completa dentro de um único aparelho portátil. Imagina que coisa maravilhosa para o cliente, para o agro de forma geral, tá? Para a gente de fato fazer os ajustes necessários que a gente precisa e expressar o potencial das culturas, cuidando o quê? Da saúde da cultura, que é o que nós estamos propondo aí dentro da nossa filosofia de trabalho. Então vamos continuar assim, mas vamos continuar investindo em ideias como essa. Como vocês viram, foi uma baita de uma jornada, né? Chegamos ao fim com sucesso, uma solução sendo entregue para o produtor, para o time interno da ICL, para a Camila Juliano, que foi nossa consultora parceira aqui, junto com a ESOLO, reunindo esses produtores, engajando eles. A gente fica muito feliz com esse resultado e permanecemos aqui, né, com o propósito do Hub, de levar a tecnologia para quem precisa, de desenvolver novas tecnologias, de apoiar corporações, de apoiar startups. Então, acredito aqui que o aprendizado ele foi comum a todos, foi uma baita de uma jornada. Com certeza, essa vai ser só mais uma das histórias que a gente vai contar aqui junto com a ICL, né, João? Eu fico muito feliz de ter tido essa conversa com você, Natália, pelo fato de ter tido sucesso dentro dessa ideia, embora a gente aprendeu, correto? Mas também vou querer ficar mais feliz mais vezes para ter esse tipo de conversa, principalmente quando o resultado é positivo, correto? E esse é o conceito na prática de inovação aberta. A gente de fato trazer uma ideia totalmente fora do contexto, né, difícil de ser resolvido, e conseguir chegar numa solução. Isso aí só foi possível pelos atores que estavam envolvidos. Então vejo só benefício para o agro, para as pessoas que estavam envolvidas. Todo mundo ganha dentro desse processo e para nós é muito importante. Então gosto dessa filosofia de trabalho, trago para mim como pessoa e também para a corporação, o qual eu visto a camisa hoje, que quando a gente fala de inovação está totalmente aberto, e nós vamos entender no futuro bem próximo todas as possibilidades que a gente tem. E uma mensagem final é que para andar as 1000 léguas tem que dar o primeiro passo. Então não tem uma ideia boba, muito pelo contrário. Tira ela do papel, coloca em prática e segue adiante. Quem sabe você pode ter sucesso, e muito sucesso por sinal, porque quando dá certo o negócio vai embora. Com certeza. Bom, a gente se encontra então na próxima história de sucesso aqui, com certeza, junto com a ICL também. A gente permanece aqui para construir o futuro do agro.